Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 33, vai nos dizer o seguinte. Você que tem aí no seu celular, você pode acompanhar pelo celular. Hoje nós não estaremos projetando, mas você pode acompanhar na linguagem da NVI, que diz o seguinte, Mateus 14, 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Diga assim, insistiu. E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho, diga assim, subiu sozinho, a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Diga assim, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, repete comigo, alta madrugada. Deus gosta, amados, da alta madrugada, viu? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, coragem, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, diz assim, reparou o vento. Quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Diga assim, o Filho de Deus é uma presença real. Deus o Pai é uma presença real. O Espírito Santo é uma presença real. Querido, Deus é tão real como o ar que nós respiramos. Puxa o ar, enche o seu pulmão. Você que está aqui, você está cá em casa. Você puxou o ar, você encheu o seu pulmão. A presença de Deus é tão real, semelhante a esse ar que você puxou. O ar, você não vê ele. Deus, você não vê ele. Mas você pode senti-lo. Diga assim, eu posso sentir a presença de Deus. Assim como eu posso sentir o ar, apreciar o ar, eu também posso sentir a presença de Deus. E eu também posso apreciar a presença de Deus. Amados, a presença de Deus, quando ela vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela nos fortalece, ela nos guia, ela nos direciona. A presença de Deus, ela nos proporciona
milagres. Todo indivíduo que carrega a presença de Deus na sua vida vai viver momentos na sua vida extraordinários. Por quê? Porque o Deus que te guia, o Deus que te fortalece, o Deus também te leva aos milagres, a viver milagres. Diga assim: milagres é com o meu Pai. E eu te pergunto, você quer viver milagres? Você quer? Você almeja viver milagres? Todos nós. Eu já tenho 48 anos, amados. Como eu já vivi milagres, experiências de milagres em todas as áreas da minha vida. Já vivenciei milagres de Deus. E Deus é o mesmo Deus do passado que fazia milagres. Ele continua o mesmo hoje. E continua disposto a fazer milagres por nós. E aí eu te pergunto, você quer viver milagres? Quantos aqui gostariam de viver milagres? Glória a Deus pelas suas mãos levantadas. Querido, viver milagres. Para eu viver milagres, eu preciso buscar a presença. Não tem como eu viver milagres se eu não buscar o dono do milagres. Então eu preciso buscar a presença. Mas não basta eu buscar a presença hoje. A presença de Deus, ela precisa ser cultivada diariamente. Amanhã eu vou precisar buscar a presença de Deus. Eu vou precisar cultivar essa presença de Deus durante todas as minhas 24 horas. Então, diga assim: para viver milagres, eu preciso buscar a presença. Eu preciso cultivar a presença. Amém. Pastora, mas o que eu posso fazer diante das crises? Eu tenho dificuldades. Eu tenho crises. Às vezes passo por crises. Querido, diante das crises, as crises não é para te esconder de Deus. As crises não é para sugar as suas forças, as suas energias. Diante das crises, eu preciso buscar a presença de Deus e não esconder da presença de Deus. Mas muitos de nós, quando enfrentamos alguma tempestade, quando enfrentamos algumas crises, achamos que Deus está de fora do barco. E esquecemos que mesmo que se em algum momento eu deixei Ele de fora do barco, Ele é capaz de vir ao meu encontro. E quando Ele vem ao meu encontro, e eu permito Ele vir na minha vida, eu abro as portas do meu coração, eu busco Ele, eu vou cultivando essa presença. Em algum momento da minha vida, eu vou experimentar milagres. Então, diante das crises, tenha a presença de Deus. Não se esconda da presença de Deus. Adão, quando estava diante das crises, ele se escondeu. A crise mesmo do pecado. Ele se escondeu de Deus. Querido, diante das crises, até mesmo do pecado, não adianta esconder de Deus. Porque para onde nós iremos? Se no mais profundo do mar Ele está, se no mais alto dos montes ou do céu Ele está, se fugirmos para o céu é a sua habitação. Não tem para onde nós fugirmos. Então diga assim: é melhor eu me render na tua presença, cultivar a sua presença. Porque, querido, quando eu cultivo essa presença do Senhor na minha vida, a presença do Senhor, ela vai me capacitando, ela vai me dando forças, ela me capacita para vencer os momentos de crise, ela me capacita também para desfrutar dos momentos bons, porque na vida também nós temos momentos bons. Temos momentos de crise, mas temos momentos bons também.
A real presença de Deus, ela é capaz de nos conduzir. A real presença de Deus sobre as nossas vidas é um sinalizador. É Deus te sinalizando. É Deus te sinalizando a saída do problema. Querido, quantas das vezes, diante das crises, nós não sabemos o que fazer. Como mulher, nós não sabemos o que fazer. Como homem, marido, tem momentos que você não sabe o que fazer. Como patrão, às vezes você não sabe o que fazer. Como pais, como mães, nós passamos por momentos que nós não sabemos como proceder, como fazer. Mas daí vem a presença do Senhor. E essa presença do Senhor vai nos sinalizando saídas. Deus vai nos sinalizando, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos guiando, Deus vai nos conduzindo. Mas infeliz do homem que não tem a presença, que não busca a presença, que não cultiva a presença. Porque a presença do Senhor vai nos despertar. Sem a presença do Senhor, nós ficamos desesperados. Muitas pessoas morrem, suicidam. Muitas pessoas não sabem lidar ali com os seus conflitos. No momento de desespero, não acham saída. Querido, quando nós ficamos desesperados, nós perdemos o controle. Nós perdemos o autocontrole até mesmo de nós mesmos. Lembra da época que teve um incêndio numa boate chamada Kiss? A boate Kiss. Acho que mais de 5 anos. Teve um incêndio na boate Kiss na época. E as pessoas que estavam ali naquela época, dentro daquela boate, as que conseguiram sair, que não morreram ali com a fumaça, que não morreram ali abafados naquele ambiente, as pessoas que conseguiram sair daquele local diziam sobre o desespero. Querido, quando eu estou desesperada, eu me desorganizo. Quando eu estou desesperada, eu não consigo pensar direito. Então a gente precisa acalmar o nosso coração em Deus, ter a real presença dele na nossa vida. O pessoal que estava ali dentro da boate que saiu, eles falam, o desespero era tanto. Aqueles que conseguiram se organizar um pouco, teve um que disse, né, olha, eu vi que a fumaça estava subindo, então eu me abaixei. Porque a fumaça sobe e a multidão grande, então a respiração, né, fica comprometida. Então ele teve ali uma ideia. E eu fiquei pensando, quem sabe foi uma mãe intercessora, né? Um pai intercessor. Não sei a história dessas pessoas, mas quem sabe tinha alguém que orava por essa pessoa. Na hora, ele teve uma ideia. Eu me abaixei. Eu fui ajoelhado pelo chão, rastejando pelo chão, segui a parede, o percurso da parede, porque a escuridão era tanta, a fumaça era tanta. Então eu segui o percurso da parede e encontrei a saída. Querido, bata no teu peito e fala assim, a fumaça da vida, das crises, embaçam a minha visão, tampam a minha audição. E eu só ouço medo e desespero. Mas Deus quer tirar toda a fumaça dos meus olhos, todo o tampão dos meus ouvidos, para que eu possa ouvir a sua voz me conduzindo. Querido, a fumaça, as crises, os problemas da vida podem embaçar a nossa visão. E nós não conseguimos encontrar a saída dos problemas. Mas quando você não souber o que fazer, achar que não sabe como fazer diante de uma dificuldade, tire um tempo para ficar com Ele. Busque a presença dEle. E fala para Ele, Deus, a minha mente está embaraçada.
A minha visão, não estou conseguindo ver nada. Não estou conseguindo pensar numa saída. Mas o Senhor é a minha saída. Interessante, quando você se abaixa, quando você se ajoelha, você se humilha. E quando nós nos humilhamos, vem a salvação. Vem a salvação. Vem o direcionamento. A parede nos lembra lugar de amparo, de seguro, lugar onde você pode se apegar. Mas Jesus é o lugar que você pode se apegar. E se nós somos guiados por Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos confiar em Deus, confiar na sua presença, confiar e entregar. Diga assim: eu preciso confiar e entregar a Deus, que tudo pode fazer pela minha vida. Querido, Deus tem uma promessa. Qual é a promessa que Deus tem para os seus filhos? Você tem promessa? Você já ouviu uma palavra profética direcionada para você, para a sua casa? Se você nunca ouviu, eu quero te dizer hoje, nessa noite, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma promessa para você. E a promessa dele para você, que nunca ouviu, é: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas. Querido, nós temos às vezes tanto medo, tanto temor. Mas o Senhor fala: não temas, eu sou contigo. Quando Ele disse eu sou contigo, Ele quer dizer a mim que a presença dEle é comigo para me conduzir. Para me conduzir para uma terra boa. Para me conduzir para um momento bom. Para me conduzir, para desfrutar do melhor na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Deus tem promessa para a sua vida. Mas às vezes nós até temos consciência dessas promessas. Mas nós focamos nas crises. Nós focamos no medo. Mas o Senhor vem e fala: ei, eu tenho promessa. Não esqueça que eu tenho promessa para você. Que eu sou contigo. Você não precisa me ver. Porque se você me ver, você morre. Você não está preparado para me ver. O seu corpo de pecado não está preparado para me ver. Mas você pode estar preparado para me receber. Assim como o ar entra dentro de você, trazendo vida, eu também entro dentro de você, trazendo vida e restaurando vida. Querido, o ar, quando nós respiramos, ele entra no nosso organismo, enche o nosso pulmão. O oxigênio vai para a corrente sanguínea, trazendo o quê? Saúde. Deus entra na nossa vida também, Ele entra trazendo vida, Ele entra trazendo saúde, Ele entra trazendo a sua presença. Então todas as vezes que você respira, o ar entra para dentro do teu pulmão, te trazendo vida, te trazendo saúde para as suas moléculas sanguíneas, de sangue. Quando Deus entra também na sua vida, Ele quer trazer saúde, não só na sua corrente sanguínea, mas Ele quer trazer saúde também para o seu espírito e também para a sua alma. Deus não preocupa conosco só no nosso corpo, mas Ele se preocupa conosco a nível de espírito e alma. Então Ele fala: eu sou contigo, não temas. A minha presença te conduz. A minha presença te conduz para uma terra de descanso. Por que nós desesperamos tanto? Por que nós nos afadigamos tanto? Se o Senhor tem uma terra de fartura, se o Senhor tem uma terra que mana leite e mel, onde as nossas preocupações podem ser depositadas em suas mãos. Querido povo do deserto, quando estava lá caminhando no deserto, os hebreus, saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, Deus tinha uma terra para eles.
Deus tinha promessa para eles semelhantes, tem promessas para nós e para nossa casa. Quase 3 milhões de pessoas saindo do deserto, andando pelo deserto, saindo da escravidão, saindo do Egito. Quase 3 milhões de pessoas sendo conduzido por um líder chamado Moisés. Sendo conduzido porque tinha uma promessa. E Deus fala para eles: eu sou com vocês, eu tenho uma terra boa. Mas para entrar nessa terra boa, nessa terra de desfrute, é necessário que a gente tenha algumas posturas. É necessário que a gente venha buscar a presença dele continuamente. E a gente venha cultivar essa presença continuamente. A intenção de Deus, quando tirou o povo lá da escravidão, levou para o deserto para caminhar no deserto, era apenas alguns dias. Alguns estudiosos dizem ser 30 dias, outros até falam que são em média de 11 dias, que seria essa caminhada, queridos. De 11 a 30 dias, isso depende da velocidade que o pessoal conseguia caminhar, porque tinha crianças. Então, estudiosos, teólogos, falam que o percurso seria um percurso pequeno, mas o povo andou-se no deserto por causa das suas crises por 40 anos. Diga assim: eu não quero ficar na luta por 40 anos. Eu não quero morrer no deserto. Mas por que, pastora, que o povo ficou no deserto? Por que o povo não andou, não chegou com 30 dias, com 60 dias no seu destino? Por quê? Querido, por causa de alguns fatores. E isso eu trago para mim. Por quê que às vezes as bênçãos demoram? Deus tem promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus descendentes. Mas por que a coisa demora a acontecer na minha vida? Eu quero te apresentar alguns fatores. Um dos fatores que fez com que o povo permanecesse no deserto foi desobediência. Diga assim: desobediência. Segundo fator, rebelião. Terceiro fator, murmuração. Querido, 3 coisas que faz a gente dar ré na vida. Impede de termos sucesso, impede de termos presença de Deus, impede da presença de Deus fluir na nossa vida. A desobediência a Deus, a rebelião do nosso coração. Querido, nosso coração é difícil a gente seguir comando. É difícil a gente seguir direcionamento. Dá um direcionamento, mas eu vou para cá, eu acho que vai ser melhor para cá. Querido, isso é o quê? Desobediência e rebelião do coração. E isso desagrada a Deus. E aí, quando as coisas começam a dar para trás, a não fluir direito, aí como que nós nos comportamos? Murmuramos. Começamos a falar: nada na minha vida dá certo, parece que tudo que eu vou fazer não dá certo. Já pensou assim? Eu já pensei assim, querido. Então, quando a gente pensa que não está dando certo, a gente precisa voltar e olhar esses 3 fatores. Deus, eu estou sendo desobediente à tua palavra, aos homens que o Senhor colocou para me conduzir aqui nesse deserto chamado vida. Deus, como está o meu coração contigo e para com o próximo? Tem sido rebelde o meu coração? Não concordo com tudo isso. O meu coração, ele tem sido murmurador, reclama de tudo, do governo, da casa, dos parentes, dos pais, até da sombra. É capaz de olhar para trás e falar: não gostei da posição da sombra que ficou. Amém, irmãos? Murmura de todos, queridos. A murmuração faz a gente dar ré na vida. Estacionamos. Ficamos 40 anos no deserto. Aquela sensação assim: nadei, nadei, nadei e morri na praia. Ou estou morrendo chegando na praia. Já passou por isso? Ou já ouviu alguém falando isso? Sensação que eu tenho que estou morrendo na praia. Vamos olhar com carinho
essas questões na nossa vida. Porque diga assim: eu não fui feito para morrer, nem para viver no deserto. No deserto é só uma passagem. Querido, e quando nós estamos sem a presença de Deus, nós padecemos. O povo de Israel padeceu. Quando nós estamos sem a presença de Deus, o casamento padece. Quando nós estamos sem a presença de Deus, nós não ouvimos a voz do Pai. Se você está longe da casa do seu pai, você não consegue ouvir seu pai te chamando. O seu pai pode até te chamar, mas você não vai ouvir. Querido, quando nós estamos longe da presença de Deus, o Pai até nos chama, fala: ei filho, ei filha, eu tenho promessa para você, ei, cultive a minha presença, ei, quero estar com você. Mas nós estamos tão longe da presença dEle, que nós não conseguimos ouvir a voz dEle. Daí Isaías 59, versículo 1 e 2 diz o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto deles. Querido, nosso pecado faz divisão, faz separação entre Deus e o homem. Mas Deus, o tempo todo, Ele quer vir ao nosso encontro, acalmando a tempestade, acalmando as crises, dando direcionamento para as nossas vidas. Então, diante da tempestade, diante do desespero, diante das crises, pode ser que eu não vejo saída. Sabe o que eu posso estar contemplando? Diante das crises, diante da tempestade, pode ser que eu venha estar contemplando, achar, estar vendo um fantasma. Diga assim: o desespero me faz ver coisas. Queridos, nós não pensamos direito no desespero. Por isso que é melhor a gente refrescar a cabeça para tomar as decisões mais assertivas na vida, para ter mais êxito, mais sucesso. Os discípulos de Jesus, eles estavam dentro do barco. Diga assim: os discípulos estavam dentro do barco. Queridos discípulos de Jesus, mediante essa passagem que nos lemos, eles estavam no barco. Eles tinham ouvido a voz de comando de Jesus, quando Jesus falou para eles irem para o barco. Mas só que eles foram para o barco, mas Jesus não deixou totalmente eles desamparados ou isolados lá no barco. Jesus vem ao encontro desses discípulos no meio da noite escura. E eu quero te dizer, como está a sua vida? Você está vivendo uma noite escura? O seu momento da semana, do mês, está numa noite escura? Os discípulos de Jesus estavam ali numa noite escura, mas Jesus veio ao encontro deles. Por que Jesus veio ao encontro deles? Porque Jesus estava preocupado com os seus discípulos. Jesus tinha ficado sozinho lá para orar, mas de lá ele estava vendo o vento. Diga assim: os discípulos de Jesus, aqueles que seguem Jesus, sempre passam por tempestades. E eu estudando isso aqui, eu percebi que não foi a única tempestade que eles passaram. Tiveram mais tempestades. Mas diante dessa tempestade, os discípulos, Jesus viu que estava mudando o clima. Jesus percebeu. Jesus parou de orar e veio, contemplou o mar. Querido, Deus contempla o mar da sua aflição, o mar da sua preocupação, o mar da sua angústia. Jesus contemplou tudo aquilo e Jesus não ficou quieto. Jesus então foi ao encontro deles. Jesus foi na direção deles. No meio da noite,
Na madrugada, Jesus foi na direção dos seus discípulos. Por isso, amado, que Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. Um carinho especial por aqueles que dedicam esse tempo a buscar a sua presença também. Jesus nos deu o exemplo de buscar as madrugadas. Ele, como filho de Deus, falava com o Pai às madrugadas. Tanto que quando ele saiu dali, que viu o vento, viu a tempestade, viu que o barco já estava lá no meio do mar, certamente Jesus pensou, poxa, os meus discípulos, meus filhos, vão ficar com medo de afundar. Vão ficar com medo de não conseguir. Eu vou dar uma força. Eu vou me encontrar com eles. E Jesus então vai em direção a eles. Mas qual foi a reação dos discípulos de Jesus? Qual foi? Medo. Eles tiveram medo, confundiram Jesus com fantasma. A falta da presença nos amedronta. Por quê? Porque Jesus não estava dentro do barco. Eles seguiram uma ordem, entrou no barco, mas Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava à beira-mar. Então Jesus vem ao encontro deles e eles ficam com medo e confundem Jesus com um fantasma. Por quê? Porque diante da luta nós ficamos desestabilizados. Mas Jesus olha para aquela embarcação, olha para os seus discípulos e diz para ele, calma, calma. Querido, às vezes Deus precisa falar para mim, ei, calma, aquieta-te alma, aquieta-te coração, calma, sou eu, calma. Todos os discípulos ouviram Jesus falando, calma, sou eu. Mas o que eu acho lindo, a atitude de um homem. Pedro, audacioso, ele diz o seguinte, Senhor, és tu? Se és tu mesmo, manda. Olha só, ele sabia que a ordem de Deus era fantástica. A ordem de Jesus era fantástica. Manda eu ir ter contigo. Ah, querido, quando ele fala isso, Jesus fala, vem. Querido, 12 discípulos, apenas um teve coragem de descer do barco onde Jesus não estava e andar sobre as águas onde Jesus estava. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque às vezes, querido, pode ser que em algum momento ele não está dentro do barco, mas se você caminhar até ele, ele também vem até você. Ele vem ao teu socorro. Ele vem ao nosso socorro. Um homem natural fica com medo. Mas Pedro, naquela audácia de contemplar Jesus e fala, se é o Senhor. Querido, nós precisamos ter audácia, coragem, porque senão os problemas vêm e nos sufocam. E às vezes nós precisamos ser o quê? Determinados, fortes, valentes, audaciosos como Pedro. E Pedro fala, manda eu ter contigo. Ele vence o medo. E ele coloca ali, então, o pé sobre as águas. Um homem vivendo o extraordinário, obedecendo a palavra do Senhor, enfrenta a tempestade, anda sobre a tempestade. Ele anda sobre, em cima. Ele não anda mergulhado. Ele não dá de ponta nas águas da tempestade. Mas ele anda sobre as águas na tempestade, sobre a voz de um comando. E Jesus então transforma o Pedro, transforma o medo dele em ousadia, em coragem, em direção, em segurança, em libertação. Queridos, no deserto, no nosso deserto, Deus está presente. No nosso deserto, Ele é coluna de fogo. No nosso deserto, Ele é a coluna de fogo para aquecer o nosso coração. Ele está presente do nosso lado. Basta nós clamarmos pela sua presença. No meio da presença do Senhor, tendo a presença do Senhor, nós temos escapes e livramentos. Querido povo de Israel, quando estava lá no deserto, entre o Mar Vermelho e entre as montanhas, quando eles olhavam para as montanhas, eles viam os inimigos, pensavam, estamos lascados.
Vamos morrer todos aos fios da espada. Mas quando eles olhavam para o mar era imenso. As águas estavam ali. O que fazer diante desse obstáculo? Se ficar, morre. Se avançar, e aí temos coragem para poder avançar? Mas Deus manda eles colocarem os pés sobre as águas. Vencer o medo. Querido, Deus manda-nos também a vencermos o medo. Por quê? Porque Ele é que pega pelas nossas mãos e nos sustenta. Pedro, ele viveu algo extraordinário. Viveu algo extraordinário. Ele olha para Jesus e vive algo que nenhum outro discípulo viveu. Ele andou sobre as águas do mar. Mas ele andou sobre as águas do mar, sobre a tempestade, sobre as crises, porque o seu olhar estava fixo em Jesus. Jesus, se é o Senhor, manda que eu vou. E ele teve coragem de ir. E ele pôs o pé nas águas e ele não afundou na tempestade enquanto ele estava olhando para Jesus. Querido, eu digo para você, a tempestade, ela vem para mim, ela vem para você. Mas não tire os olhos de Jesus. Não tire o seu olhar do foco que é Cristo. Porque se tirarmos o olhar de Cristo, nos afundaremos. E Deus não quer nos ver afundar. Pedro, que estava vivendo ali o extraordinário de Deus, andando sobre as águas, de repente ele tira os olhos de Jesus. E começa a ver o barulho do vento. E começa a ter as interferências, as vozes externas, os conselhos. E aí vem o medo de novo. E ele começa a afundar sobre a água. Querido, no meio da sua crise, vai haver pessoas, vai haver situações que vão querer minar as suas forças. Mas se você manter o foco em Jesus, não nos homens, porque homens falham, estão sujeitos a falhas. Homens não é perfeito. O que era perfeito foi nos preparar uma morada. E agora Ele está nos conduzindo para uma perfeição. Então não olham para o que estão dizendo, para o que estão falando de você ou de quem for. Tenha foco, porque senão você vai afundar nos problemas. Você vai morrer emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Pedro, na sua falha humana, ele olhou e viu a escuridão da noite, e viu o vento forte, e o medo veio de novo sobre o seu coração. Mas Pedro não ficou quieto, porque ele já tinha experimentado uma vez. Uai! Eu estava andando sobre as águas, por que agora eu estou afundando? Querido, quantas das vezes nós também ficamos assim. E às vezes falamos, agora eu estou tão fraco. Querido, quer se fortalecer? Deus é a tua força. Mas é preciso buscar a presença. Você não vai ter força espiritual, forças para se levantar das águas dos problemas, se não buscar a presença dEle. Porque a presença dEle é real. Estava no mar, na escuridão, e Pedro grita: Jesus, socorre-me, dá-me livramento, socorre-me. E quando Pedro grita socorre-me, Jesus olha, querido, Jesus olha. Querido, Deus não aguenta ver um pedido de socorro de um filho que está pedindo socorro. Jesus, me socorre, eu estou fraca. Jesus, me socorre, eu estou sem forças. Jesus, me socorre, eu não dou conta de passar por essa luta. Jesus, me socorre, querido. Deus não aguenta ouvir esse clamor. Jesus não aguentou ouvir esse clamor de Pedro.
e contemplar Pedro e ir sumindo no meio das águas. Jesus foi lá e já passou pela experiência de salvar alguém que está afogando? Dizem que pega pelos cabelos, alguns, né? Que está afogando, você vai lá e cata aquela pessoa. Jesus vai lá, a Bíblia fala, claro, que ele pega Pedro pela mão e coloca de novo sobre as águas. Pedro, você vai andar sobre as águas. E Pedro andou lado a lado com Jesus sobre as águas. Querido, Pedro trouxe a presença de Jesus para dentro do barco aonde estavam os outros discípulos. Querido, não basta só eu seguir uma ordem. Aqueles outros discípulos seguiram uma ordem, mas ninguém teve coragem de pôr o pé na água. Pedrão teve e trouxe a presença de Jesus. E Jesus veio e entrou no barco aonde todos estavam. Jesus quer entrar no barco, na sua embarcação, na sua casa, onde todos os seus descendentes estão. Ele quer colocar os pés lá dentro e falar para o mar: acalma, aquieta-te. Mas quem vai levar Jesus para o barco? Quem vai começar a andar sobre as águas? Alguém precisa pôr o pé nas águas. Vencer o medo. Vencer o medo. Deus quer nos fazer crescer, queridos. E aí nós vimos Pedro. Antes um Pedro amedrontado. Mas depois de um encontro profundo com a presença de Jesus. Interessante que ele teve vários encontros profundos com Jesus. Nós vimos um Pedro corajoso, audacioso. Um Pedro que se torna uma voz anunciadora do reino. Um Pedro que anuncia o amor de Cristo. Um Pedro que era pescador. Um homem que frustrado, que pescou e não pegou nada, mas que viveu milagres. Viveu um milagre financeiro. Ele precisava de um milagre de pesca, milagre de peixe. Ele precisava ser suprido. E Deus supra a necessidade de Pedro e faz daquele homem pescador de peixe um dos homens mais pescadores de alma. Pedro se torna um pescador de alma, um pescador de homens, quando Jesus entra na sua vida. E daí nós não vemos mais Pedro com medo, nós vemos Pedro andando, e a sombra de Pedro curando os doentes. Queridos, você sabia que a sua sombra, as roupas que você veste, pode ter virtude, pode ter unção, porque essa roupa cobre um corpo que é templo do Espírito Santo. Deus tem algo extraordinário para todos nós. A sombra de Pedro curava. Só tem sombra quem está debaixo da luz. Querido, quem não está debaixo da luz do sol, não tem sombra. Jesus é o nosso sol da justiça. E a sombra de Pedro curava. Deus quer usar você. Coloque-se de pé. Deus quer usar você como Ele usou Gideão. Gideão era um homem fraco. Era um homem inocivo. Um homem que se sentia bem inferior. O menor da casa, o desprezado. Mas ele venceu a batalha dos medianitas com a presença de Deus. Isso significa que eu também posso vencer qualquer batalha
com a presença de Deus. Como Gideão venceu as batalhas? Gideão venceu a batalha não foi com arma. Gideão venceu as batalhas não foi justificando, conversando, falando. Gideão venceu batalhas usando cântaros, usando tochas e usando trombetas. Usando cântaros. Cântaros fala de um recipiente para pôr água, para pôr vinho, para guardar algo valioso, algo que fosse alimentar, que fosse edificar. Gideão venceu usando cântaros. Gideão venceu usando tochas, tochas de fogo. Querido, você vai vencer essa luta, essa guerra, usando a tocha do Espírito Santo, usando a oração, usando a palavra. Gideão venceu usando a trombeta. A trombeta vai nos falar da presença de Deus. Gideão teve a presença de Deus na sua vida e ele venceu. Deus quer te fazer homem e mulher vencedora também, mas com a sua presença. Você pode adorar ao Senhor? Adore ao Senhor, porque Ele acalma